que a amada igreja abrisse a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Vamos ler do verso 31 ao verso 45. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus lhes disse aos seus discípulos: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Vamos orar? Pai Santo, eu te peço graça nessa noite para que tu fales aos nossos corações. Senhor, eu peço ao teu Santo Espírito, Senhor, peço em nome de Jesus, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, que ele fale aos nossos corações e nos transforme. Pai Santo, eu te peço, em nome de Jesus, que tu nos ensine a orar em meio ao sofrimento e às dificuldades. Ajuda-nos, Senhor amado, a reproduzir a fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a reproduzir a forma e a vida de oração que ele possui. Eu te peço em nome de Jesus, que tu faças de nós mais maduros na fé, mais dispostos a enfrentar os obstáculos que estiverem diante de nós, que representem, Senhor amado, o único caminho para a glória e honra do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus que tu nos abençoe assim nessa noite, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Amém. Amém. Queridos, eu vou falar nessa noite com vocês sobre oração. E é muito interessante perceber que o maior privilégio da vida cristã é a oração. A Bíblia nos fala com muita clareza que a vida eterna é o conhecimento de Deus, é a comunhão com Deus. A Bíblia fala que a maior desventura sobre a raça humana é o fato de que nós estamos separados de Deus, alienados de Deus. Nossa comunhão com Deus foi quebrada e por isso nós carregamos essa sede que nada pode satisfazer. E a não ser que nós voltemos para Deus, nós nunca encontraremos descanso. A maior verdade sobre o ser humano é que ele é esse poço de desejo que nada pode suprir, pelo simples fato de nós estarmos separados do nosso Deus. Lá pelas tantas nós nos convertemos, é muito claro para nós que a maior bênção das nossas vidas é o fato de que hoje nós temos acesso a Deus, mas nós rapidamente nos esquecemos que o maior privilégio da nossa vida é a comunhão com Deus.
e outras coisas são procuradas por nós através de Deus. Deus se torna o meio e não mais o fim. E a grande questão é que a oração deixa de fazer parte da nossa vida, porque nós paramos de buscar através da oração o seu objetivo principal, que é essa comunhão com Deus, comunhão da nossa alma com a luz. A nossa maior necessidade é a comunhão com Deus. O maior privilégio, a maior bênção da salvação não é o perdão simplesmente dos pecados, mas o fato de que esse perdão dos nossos pecados nos dá livre acesso a Deus, como nós lemos no texto de Hebreus mencionado durante a liturgia. Nós hoje podemos nos achegar confiadamente junto ao trono, ter livre acesso à presença de Deus. O maior privilégio da vida cristã é o momento de oração. Porque no momento de oração, a gente desfruta desse contato imediato com Deus, da comunhão com Deus. E é interessante notar que todo tipo de oração feito segundo os padrões bíblicos são orações que glorificam a Deus. A Bíblia nos encoraja a fazer diferentes tipos de oração. Os puritanos, eles até gostavam de seguir uma ordem de oração. Eles encontravam nos salmos características distintas nas orações, e eles definiam algumas orações como orações de adoração. Quando nós estamos nesse contato direto com Deus, conseguindo contemplar a glória de Deus, as virtudes de Deus, os atributos de Deus, e esse contato com Deus transborda o nosso coração de prazer e de alegria, nós não contemos as palavras e começamos a louvá-lo, a exaltá-lo, a glorificá-lo com a nossa boca. Essa é a oração da adoração. Em seguida, eles nessa rotina de oração, eles passavam por um momento de confissão. Nós encontramos isso, porque é inevitável. Qualquer ser humano autêntico, a partir do momento que entre em contato com Deus, ele vai enxergar o ser perfeito, de virtudes infinitas e perfeitas, e inevitavelmente nós enxergaremos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Então é inevitável que alguém que entre na presença de Deus automaticamente confesse os seus pecados. Alguém já disse que a melhor maneira de convencer alguém dos seus pecados não é apontando os seus erros ou as suas falhas, mas encorajando que essa pessoa simplesmente entre na presença de Deus. Então essa oração de confissão fazia parte dessa rotina. Na Bíblia nós encontramos também a oração de gratidão, quando nós reconhecemos os benfeitos de Deus nas nossas vidas, as boas ações, a benevolência de Deus, e nós somos gratos, sobretudo, claro, pelo perdão dos pecados, pela salvação, pelo acesso novamente a Deus, pela nova vida, mas por todos os detalhes que Deus acrescenta às nossas vidas que nós sabemos que não merecemos. Na sua infinita graça e misericórdia, Deus nos abençoa, muito além daquilo que nós merecemos, e muitas vezes muito contrário àquilo que nós merecemos. Então nós somos gratos a Deus. Em seguida, a gente encontra também essa última definição de oração, que são as súplicas, que é o momento onde a gente intercede, onde a gente pede, onde a gente desabafa, derrama o nosso coração diante da presença de Deus. Os puritanos, eles preferiam seguir essa rotina, porque eles entendiam que esse tipo de procedimento nos impediria de pedir coisas por demais supérfluas ou mesmo contrárias à vontade de Deus. Com mais intimidade com o caráter de Deus, com mais consciência de quem Deus é, a gente então poderia seguir essa sequência. A Bíblia então ela nos apresenta diferentes formas de oração e nós devemos usar de todas elas. Mas nós nunca podemos nos esquecer que por trás das mais diferentes formas de se orar, nós estamos, na verdade, em comunhão com Deus. E é nessa comunhão que nós devemos desfrutar da nossa maior alegria. A oração, portanto, é o maior privilégio e, ao mesmo tempo, é a maior necessidade. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Tudo aquilo que nós hoje temos de bom a oferecer para abençoar as pessoas também é derivado de Deus. E para transformar as nossas vidas, nós carecemos da oração diariamente. Se nós adicionarmos a isso o fato de que nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, nós não temos como viver a fé cristã se nós não estivermos vivendo em oração. A oração é o maior privilégio e a maior necessidade
das nossas vidas. Toda oração glorifica a Deus, porque toda oração é uma maneira de nós demonstrarmos às pessoas e a nós mesmos que sem Ele nós nada podemos fazer. Na sua graça, Deus pode realizar grandes feitos nas nossas vidas, ainda que nós não estejamos orando, mas nós nos sentimos mais fortalecidos, mais confiantes, mais corretos quando nós oramos. Quem aqui nunca sentiu um pesar quando nós ouvimos a notícia de alguém que foi curado de uma doença e nós não participamos em oração desse procedimento? Nós sabemos que porque nós sabemos que é Deus quem realiza todas as coisas. Quando nós não participamos das grandes realizações de Deus através da oração, nós sentimos uma certa carência na nossa vida cristã. A oração, ela é realmente o maior motor da vida cristã. Ela é a energia mais pulsante da vida cristã. No entanto, a igreja dos nossos dias, ela tem se estagnado em dois tipos de oração que não são erradas em si, mas que, se nós nos estagnarmos nesses pontos, nós deixamos de amadurecer na fé. Então, por exemplo, ou a gente encontra uma igreja muito focada simplesmente no momento das súplicas, onde nós paramos para orar e diretamente começamos a desabafar ou pedir para Deus realizar coisas. Nós não temos tempo de ouvir Deus falar, nós não temos tempo de meditar nos seus atributos, e nós simplesmente desabafamos. E muitas vezes nós temos uma relação muito utilitária com Deus. Deus não é mais o fim, mas o meio, para que nós consigamos aquilo que a gente crê que, se nós alcançássemos essas coisas, seríamos mais felizes. Num outro lado, num outro extremo, nós encontramos uma igreja que pega esse momento da adoração e quer ficar a vida inteira estagnada. É como o caso de Pedro no Monte da Transfiguração. Isso é muito interessante, né? Muitas igrejas hoje giram em torno de experiências espirituais, de dons espirituais, de visões, de revelações. Quer dizer, nós vemos pessoas mergulhando nesse momento de adoração, mas fazem 3 tendas e nunca descem dali. Quando, na verdade, a Bíblia sempre nos revela que todo enchimento espiritual, ele precede alguma missão a ser realizada. Nós entendemos que, se a oração é hoje o veículo de maior privilégio, porque nós temos através dela contato direto com Deus, o crente, o cristão, ele sabe também que, se o meu maior privilégio é estar com Deus, eu desejo estar com Deus plena e perfeitamente. Eu desejo abreviar a volta de Cristo, eu desejo participar da sua grande missão. Então, o cristão é alguém que está sempre engajado, ou deveria estar sempre engajado, com a missão de Cristo, com o serviço de Deus. E quando Pedro propõe a Jesus: aqui está bom demais, façamos 3 tendas, Jesus se vira para Pedro e o repreende. E a partir do momento que ele desce dali, Jesus passa a viver os momentos mais difíceis da sua grande missão. E nós hoje estamos diante de um dos momentos da oração do qual nós temos maior resistência até mesmo de falar sobre ele. O que hoje eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, é saber como orar quando a vontade de Deus é contrário ao nosso desejo imediato. Como orar quando a vontade de Deus compreende o nosso sofrimento. Hoje nós vivemos um momento onde a igreja brasileira endeusou o conforto, endeusou o privilégio. Nós somos cristãos hedonistas, que não gostamos de ouvir falar de sofrimento. Nós não gostamos de ouvir falar de caminho estreito. No entanto, Deus e a Bíblia nos mostram que muitas vezes o caminho estreito é o caminho necessário para que as grandes realizações de Deus aconteçam nas nossas vidas. Esse texto falou muito ao meu coração na maior dificuldade que eu já passei, eu creio, na minha vida, que foi logo depois do tempo que eu passei com vocês aqui em janeiro. Eu e minha esposa, nós viemos para um tempo de refrigério, de fortalecimento. Ela estava grávida,
e nós retornamos para a França. Nossa bebê estava prevista para nascer em março, e a minha esposa começou a ter... Foi impressionante. Botamos os pés na França, de volta ao campo missionário. No segundo dia em que estávamos ali, minha esposa foi encaminhada para uma CTI, com um problema gravíssimo no coração. E eu me lembro que durante o tempo em que eu estive pregando aqui no Brasil, eu passei por alguns daqueles textos onde o pregador, ele quase não fala o que ele tem que falar, com medo de viver o que ele vai pregar. E muitas vezes é assim que Deus faz conosco. Muitos pastores podem se acovardar e não pregar todo o conselho de Deus por temer viver certas circunstâncias. E eu me lembro que enquanto eu estava aqui, eu mencionei que Deus nos chama para viver o presente. Que nós temos que nos esquecer do passado, seja um passado de vitória ou um passado de derrotas, mas que nós devemos encarar os obstáculos do momento presente em direção à soberana vocação, entendendo que o que Deus trouxer é a mão soberana de Deus que está trazendo, para que a gente atravesse confiante nesse Deus soberano. E quando eu chego na França, eu me vejo diante de uma esposa na CTI, com o coração saltando de 80 batimentos para 220. Passamos 20 dias na UTI com a minha esposa, uma guerra entre os médicos, uns querendo tirar logo o bebê para cuidar do coração dela, outros querendo que ela segurasse o máximo possível para que a nossa bebê pudesse se desenvolver um pouco mais. A minha filha então nasce um mês antes do tempo e é encaminhada também com algumas complicações para o UTI. Então foram 20 dias da minha esposa internada, 20 dias da minha filha internada, e somente uma oração desse tipo para nos sustentar em meio a essas dificuldades. A confiança de que o nosso Deus é soberano e que não importa quais sejam as setas ou os obstáculos que nós tenhamos que passar, nós precisamos dizer amém, seja feita a tua vontade e não a nossa, para que o teu nome seja glorificado. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, porque nós precisamos viver um momento de uma igreja madura, que faz a diferença para os de dentro e para os de fora, não pela abastança que a nossa vida tem. Nós não serviremos de referência quando formos bem-sucedidos segundo esse mundo, mas quando Deus for suficiente em toda e qualquer situação. Glorifica mais a Deus, não quem está dentro de um carro último do ano, com muito dinheiro no bolso, mas glorifica mais a Deus, aquele que mesmo nas piores circunstâncias pode estar se contentando na suficiência de Deus. E eu acho que quando Deus nos prepara para esse tipo de realidade, nós estamos preparados para glorificar o seu nome como nunca antes. Então esse texto ele nos ensina algumas lições bem práticas sobre a vida de oração nessas circunstâncias. Eu sei que muitos de vocês podem estar passando por momentos de grande dificuldade. Todo problema que nós vivemos pessoalmente são problemas graves, pelo menos para a gente. Não acho que a gente deva ficar comparando, mas a gente encontra nesse texto a grande referência. Então, se você tem enfrentado dificuldade e você tem orado, eu quero te encorajar a meditar nesse texto. A palavra de Deus, procurando responder essa pergunta, como orar quando a vontade de Deus é contrária à minha vontade imediata e envolve o meu sofrimento? A primeira resposta é que nós devemos adotar medidas práticas e estratégicas de oração. Isso é muito interessante na vida de oração de Jesus. Antes de entrar nessa questão mais crítica sobre o sofrimento e a vontade contrária de Deus a nossa, é interessante perceber as medidas que Jesus tomava para orar. Da mesma maneira que ele tinha ido para o Monte da Transfiguração, viver um momento de grande experiência espiritual com seus discípulos mais próximos, esse mesmo grupo agora é levado para enfrentar essa prensa de azeite. Jesus aqui estava diante do maior desafio da sua vida. E o maior desafio da vida de Jesus não era simplesmente o sofrimento físico que ele passaria na cruz do Calvário. Era verdadeiramente essa separação de Deus que ele experimentou. Os estudiosos dizem que na crucificação morria-se por asfixia, 2 ou 3 dias pendurado ali. Aí eles
tinham que pegar força para respirar com os braços e depois soltaram para respirar. E quando eles demoravam muito a morrer, quebrava-se os ossos desses homens para que eles não conseguissem mais respirar. No caso de Jesus, não foi necessário que quebrassem os seus ossos, ele morreu rápido demais. E os teólogos creem que isso aconteceu porque ele viveu esse momento intenso de angústia de alma. Lucas chegou a dizer que Jesus suava sangue nesse momento. Estou profundamente angustiado até a morte. Esse era o momento em que Jesus foi levado à oração. E é interessante que na cruz do Calvário, Jesus experimentou aquilo que seria equivalente à nossa eternidade de sofrimento no inferno. Ele sofreu isso condensado num momento, toda a ira de Deus derramada sobre ele, e sobretudo a sensação dessa separação de Deus. Se para nós é difícil nos vermos separados de Deus, nós que já nascemos em pecado, imagine o que é para o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sempre unido a Deus, ter tido essa sensação de separação. Era esse o maior temor de Cristo, e foi isso que o levou a essa profunda agonia. Não existe causa ou motivo mais nobre de sofrimento do que esse. E por isso que esse absurdo, o justo no madeiro, o Filho de Deus no madeiro, desabsurdifica todas as dificuldades que a gente possa enfrentar na vida. Como Jesus se comportou diante desse desafio? A primeira coisa que ele fez foi tomar medidas práticas de oração. É muito interessante, no versículo 36, revela para a gente que Jesus, ele foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Então a primeira coisa interessante é que nós todos deveríamos ter um lugar propício à oração. Nós sabemos que hoje em dia é muito difícil achar um espaço para orar. Às vezes na nossa casa está muito conturbado, no trabalho. A igreja é sempre um excelente refúgio se nós tivermos acesso a uma igreja, uma estrutura, uma sala. Mas o lugar, a geografia, isso, Jesus ele sempre tinha esse hábito. Ele ia ou para a beira-mar orar, ou ele ia para os montes orar, não naquele sentido de que o monte tem algo místico, simplesmente pelo fato de estar num lugar de um repouso maior, onde a natureza nos impulsiona a orar ou nos fornece um ambiente propício à oração. Acho que eu não preciso gastar muito tempo nisso, apenas encorajar vocês, nesses momentos de dificuldade, onde nós queremos orar, falar com o nosso Pai Celeste, procurar um lugar favorável à oração. Isso sempre foi prática de grandes homens de Deus, ter um lugar especial para orar. Eu tenho aqui, quando estou falando, mas eu estou me lembrando, nesses momentos difíceis que eu passei na França, a minha cabeça não saía de uma praia que eu costumava ir aqui no Rio, e isso me fez uma falta tremenda. De ter esse meu cantinho de oração. A companhia, no versículo 37, uma outra medida prática é procurar amigos íntimos que possam nos apoiar em oração. É muito importante que nós tenhamos parceiros de caminhada, parceiros de ministério, pessoas que chorem com você e se alegrem com você, amigos autênticos. Nós não podemos espiritualizar demais e achar que todas as pessoas, simplesmente porque são minha comunidade cristã, minha comunidade de fé, que elas vão sofrer comigo, chorar comigo e verdadeiramente sentir a minha dor e orar comigo. Nós precisamos envolver amizades na fé, pessoas íntimas de nós que vão nos suportar em oração. Isso faz toda a diferença. Uma das coisas que mais nos sustentou nessas grandes dificuldades foi ter a certeza de que tínhamos pessoas orando por nós, pessoas intercedendo por nós, mas sobretudo aqueles amigos mais íntimos que também estavam bem presentes. Então, você precisa se perguntar, você tem Pedros, Joãos e Tiagos na sua vida, pessoas que você pode contar, não deixe de procurar. Um dos motivos de maiores quedas na vida cristã, muitas pessoas caem porque não recorrem a amizades cristãs. A gente vai deixando o problema se avultar e não procura ajuda. Então, procura pessoas que possam te apoiar em oração. Uma outra coisa muito interessante no verso 39, diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai. O interessante é que, ainda que Jesus tenha chamado os três mais próximos para orar com ele, ele ainda deixou eles num lugar específico e foi caminhar. A amizade na oração nunca vai substituir a nossa relação individual com Deus.
Ainda que nós tenhamos pessoas orando conosco, nós precisamos nos lembrar que nós precisamos ter esse diálogo íntimo com o nosso Deus Pai. Deus não tem sobrinhos, não tem netos, Deus tem filhos. E não pense que a fé da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, vá substituir a sua relação íntima e pessoal com Deus. Nós precisamos, nada pode substituir esse momento íntimo que nós temos com Deus. Jesus então vai mais para dentro do Getsemane e ora sozinho. Uma coisa interessante também nessa medida prática é esse termômetro que o nosso corpo pode representar para a sensação de urgência daquilo que nós temos vivido. Jesus, ele no versículo 39 diz que ele se coloca sobre o seu rosto, ele se prostra sobre o seu rosto. Isso me remete um pouco àquela experiência de Davi, quando seu filho estava prestes a morrer, e ele se lança sobre o chão, sobre terra, sobre o seu rosto também. E o nosso corpo, ele é integral, nós somos um ser integral, e o nosso corpo ele pode dizer muito da autenticidade do nosso coração. Então, não se prive de se humilhar na presença de Deus quando for necessário. Não se prive de permitir que o seu corpo seja uma expressão do seu coração diante de Deus. Não para que as pessoas vejam, mas para que Deus veja. E a última medida prática que Jesus toma, muito interessante, é a questão da perseverança espiritual. No versículo 40, Jesus se volta para os discípulos e acha os discípulos dormindo e diz: então, nem por uma hora pudestes vigiar comigo. E o texto diz que ele fez isso por 3 vezes. Ele foi orar por 3 vezes, e é interessante perceber que se nesse momento ele demorou pelo menos 1 hora, essas 3 vezes talvez tenham demorado 1 hora. Então, praticamente 3 horas de oração que Jesus gastou ali e sendo perseverante. Isso é muito interessante. Nós não temos certeza se a vontade de Deus vai ser de acordo com o nosso pedido imediato. No entanto, Jesus Cristo, ainda que ele soubesse que a sua missão teria de se cumprir, que ele teria que passar por esse sofrimento, ainda assim ele permanecia rasgando o seu coração diante de Deus, desfrutando dessa intimidade com o Pai. Isso me remete muito a uma experiência, pode ser até engraçada, mas uma experiência que Deus fala muito, através de formas variadas, e eu sempre gostei muito de cachorro. E uma coisa que eu percebo nos cachorros que eu acho muito interessante é a consciência que eles têm que nada pode fazer ele mais feliz do que o seu dono. E quando ele faz uma besteira, às vezes a gente dá um tapa no cachorro e tudo mais, mas a reação do cachorro, diferente da do ser humano, que é um pouco orgulhoso, ao invés dele ir fugir para um canto, a reação normalmente é de voltar, pular em cima da gente, ficar lambendo. Quer dizer, ele tem a consciência clara de que mesmo se ele tiver errado, tiver feito algo errado, alguma besteira, e tomar alguma repreensão nossa, ele volta rapidamente para nós. Eu creio que nós nos privamos muitas vezes desse consolo de Deus, dessa comunhão com Deus, porque nós guardamos mágoa no nosso coração contra Deus. E quando enfrentamos momentos de dificuldade na nossa vida, nós nos enchemos de orgulho e fugimos da presença de Deus e deixamos de orar e buscamos alguns outros recursos paliativos para tentar apagar essa dor. Muita gente vai recorrer ao álcool, ao entretenimento, às farras, ao invés de voltar para o único que é capaz de nos consolar. Jesus, mesmo tendo consciência de que a vontade de Deus era contrária à sua, ele estava perseverando em oração, ele estava constantemente diante de Deus, porque ele sabia que somente o seu Pai Celeste poderia consolá-lo. Então, nós precisamos ter consciência dessas medidas práticas. Segundo lugar, nós devemos sempre nos relacionar com Deus como nosso Pai Celeste. Essa é a segunda maneira de orar quando a vontade de Deus é contrária à nossa. Nós devemos nos lembrar que Ele nunca deixou de ser o nosso Pai. Isso significa, num primeiro momento, confiar nesse Deus soberano que Ele é. Significa confiar nas suas boas intenções enquanto Pai. E significa ser submisso à sua vontade, como toda criança deve ser submissa à vontade de um pai. Vocês entendem o que isso representa de fato? Jesus, ele está orando,
expressando com a liberdade que todo filho tem, a liberdade de chegar diante de um pai e falar: está muito difícil, por favor, arruma um outro caminho, se der, faz diferente. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Se nós aprendemos a ser pai, com Deus Pai, revelado nas Escrituras, nós devemos aprender a ser filhos com Jesus Cristo. E essa é a postura de Jesus Cristo, uma total confiança na soberana vontade de Deus. Uma das setas de Satanás mais sujas, mais corruptivas, é fazer a gente acreditar que as dificuldades que nós vivemos é uma manifestação da ira de Deus contra as nossas vidas. É sugerir que esse Deus tão doce que a Bíblia nos revela é um Deus contra nós e não a favor de nós. É sugerir a noção que nós estamos sempre lidando simplesmente com um justo juiz, mas não com um pai de amor. E quando nós enfrentamos essas grandes dificuldades nas nossas vidas, ao invés de confiarmos na soberania de Deus, no fato de que esse Deus de caráter perfeito tem todo o poder, Deus, na sua maior expressão de amor, na sua maior expressão do fato de que Ele é a favor de nós e não contra nós, Ele nos deu tudo. Ele nos deu Jesus Cristo, porque Cristo morreu por vós, sendo vós ainda pecadores. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não poupou o seu próprio Filho. Quem de nós precisa de uma manifestação de amor maior do que essa? Se Jesus Cristo num madeiro não é suficiente para me convencer do fato de que Deus só tem boas intenções através de tudo o que acontece na minha vida, nada mais poderá me convencer desse fato. É impossível olharmos para a cruz do Calvário e questionarmos o amor de Deus, as boas intenções de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar que Ele é o nosso Pai Celeste, que não poupou a vida do seu Filho. E nós precisamos, então, nos submeter à sua vontade. Nós precisamos aprender a nos desvencilhar dessa teologia que nos envergonha enquanto cristãos. Essa teologia de botar Deus contra a parede, de exigir as bênçãos, de exigir prosperidade, segundo os padrões desse mundo. Deus será mais glorificado através dos seus planos. Deus sabe muito melhor do que nós aquilo que nos fará verdadeiramente bem, aquilo que vai nos preencher. E nós estamos de cabeça dura pedindo para que as circunstâncias mudem, quando muitas vezes é o caminho inevitável que Deus trilhou. Tem uma frase, e eu acho que isso só pode ter sido da providência de Deus. Eu estava procurando algumas anotações na minha Bíblia, não fui eu que escrevi essa frase, eu creio que pode ter sido a minha esposa, mas antes de vir pregar, eu li essa frase, aqui agora, sentado ali. Ela diz o seguinte, que eu poderia transformar a sua meia-noite no meio-dia em apenas um segundo. Mas se eu fizesse assim, você perderia o nascer do sol. E eu amo o nascer do sol. Para pensar que o nosso Deus, Ele tem as circunstâncias mais terríveis que estejam acontecendo como a maior oportunidade para o seu nome ser mais glorificado. Quem diria que na cruz do Calvário, a cena mais injusta que a história já conheceu, Deus revelaria toda a glória do seu amor, toda a glória do seu poder, toda a glória da sua graça. Deus, Ele trilhou caminhos onde o seu nome será honrado e nós seremos mais felizes. Nós não podemos questionar esse Pai Celeste, esse Pai de amor, que tem intenções tão profundas, tão perfeitas sobre as nossas vidas. Nós devemos nos portar como filhos diante desse Pai Celeste. A última grande verdade é que nós devemos nos lembrar que o sucesso de toda oração é o cumprimento da vontade perfeita de Deus. Nós poderíamos nos perguntar, mas se Jesus, isso é muito interessante, essas pessoas geralmente dizem o seguinte: sua oração não está sendo respondida porque você ainda está com pecado. Chega um sujeito com grandes dificuldades na vida, às vezes dificuldade física, em algumas dessas igrejas eles dizem, você só não está sendo curado pela sua falta de fé.
A culpa é sempre sua. Ou é sua falta de fé, ou é porque você está em pecado, e lá pelas tantas. Você não está sabendo orar. Quando nós vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus, orando a Deus, e não sendo respondido segundo aquilo que Ele pede, nós não podemos dizer que é por causa de pecado. Nós não podemos dizer, em hipótese alguma, porque Ele não sabe o que pedir, ou que seja falta de fé. Será que Jesus obteve sucesso nessa sua oração ou não? O que é que Jesus estava realmente procurando nessa oração? Isso faz toda a diferença na nossa vida de oração. Quando nós vamos orar, será que somos nós que temos que dizer a Deus como as coisas devem acontecer? Ou será que nós devemos buscar outra coisa através da oração? O que Jesus busca, como o versículo 41 e 42 revelam com muita clareza, ele diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se nós voltarmos ao verso 31, ele diz o seguinte: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois do quê? Da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Olha que interessante, desde o início Jesus sabia que tudo aquilo que ele iria sofrer seria sucedido pela ressurreição. Por que ele está orando? Ele está rasgando o coração diante de Deus, mas o que ele está buscando é fortalecimento da carne. O que Deus quer, o que Jesus quer, é que a vontade do Pai seja realizada. Ele não quer cair em tentação. O sucesso de toda oração é o cumprimento da vontade do Pai. É o cumprimento da vontade de Deus. Quantas vezes nós deixamos de orar para que a vontade de Deus seja feita porque nós achamos que sabemos o que é melhor para nós mesmos ou para os nossos filhos? Quantos pais têm orado para que os filhos consagrem sua vida a missões, por exemplo? Por que será que somos tão resistentes a esse tipo de coisa? Muito interessante Jesus dizer para que não caísse em tentação. Olha que interessante, quando nós vivemos os momentos de maior dificuldade na nossa vida, as adversidades, na verdade, são o melhor termômetro para a nossa fé. Se nós queremos saber se somos cristãos autênticos ou cristãos saudáveis, nós não devemos avaliar a nossa fé diante de uma zona confortável. Se Deus é verdadeiramente suficiente na minha vida, as adversidades vão chegar aí para mostrar. E são nesses momentos onde a tentação vem com maior força. Jesus Cristo, lembre-se dele sendo tentado no deserto, lembre-se dele no Getsêmani. É fantástico perceber como os momentos de maior tentação nas nossas vidas é em meio às adversidades. Se você tem vivido adversidade, procure orar a Deus. Procure orar. Não cesse de orar. Porque vai ser sempre mais fácil desistir do casamento, vai ser sempre mais fácil desistir da família, vai ser sempre mais fácil procurar recursos que desonram a Deus e oportunidades que desonram a Deus para resolver um problema financeiro. Mas para que Deus seja honrado e glorificado, você deve perseverar. Perseverar em oração. Nós precisamos de uma geração de cristãos, ainda mais na realidade da igreja brasileira, que saiba orar quando a vontade de Deus for contrária à nossa vontade imediata. Quando a vontade de Deus compreender o nosso sofrimento. Porque Deus, a frase de John Piper, será mais glorificado na sua vida quanto mais satisfeito você for e estiver nele. Amém? Eu queria ter um momento de oração com vocês e queria concluir lendo um texto bíblico.
Romanos capítulo 8, 15 a 18. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês podem ficar de olhos fechados. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pai Santo, nós te damos graça, Senhor, porque Tu não nos deixas sem socorro. Senhor, não há sofrimento que supere o sofrimento de Cristo, e o Teu sofrimento ao ver o Teu Filho, o justo, preso no madeiro. Pai Santo, eu não sei quais são as perdas que muitos enfrentaram ou terão de enfrentar. Senhor, Tu nos prepara para a realidade de uma vida vivida num mundo debaixo de maldição, debaixo dos nossos pecados. Nós não sabemos o dia, Senhor, em que a noite escura chegará, ou que o mal chegará à nossa tenda. O fato é, Senhor, que nós cremos num Deus soberano, que por caminhos misteriosos, ocultos, que são loucuras para o mundo e para o homem, Senhor, pode glorificar e honrar o Seu nome, mesmo através do sofrimento. Tu és o Deus da ressurreição e da vida. Tu és o Deus da glória, Senhor. Tu és um Deus que de fato, Pai, pode mudar todo o quadro, e nós assim pedimos, Senhor, que os quadros sejam mudados, que o sofrimento cesse, que a dor passe o mais rápido possível, Senhor. Todavia, Senhor, seja como Tu queres, Senhor, e não como nós queremos, Senhor. Santifica o Teu nome nas nossas vidas, Senhor. Santifica o Teu nome nas nossas vidas, e que sejamos de fato, Pai, refletores daqueles que são satisfeitos por Te terem. Nós temos a Ti, temos a glória, somos Teus herdeiros, e por isso estamos livres e prontos para sofrer. Quão difícil é orar assim, Senhor. Que Teu Santo Espírito nos sustente, mas que Tu nos prepare, Pai, com a Tua graça e com o Teu enchimento, para enfrentar desafios que honrem o nome do nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.